Nem tudo que carrega o nome de igreja está livre de rachaduras. Às vezes, a maior crise espiritual não está do lado de fora, mas dentro dos muros, onde deveria habitar a comunhão. A carta de Paulo à igreja de Corinto não é apenas um registro histórico, é um espelho doloroso, um aviso silencioso de que até mesmo os escolhidos podem se perder quando trocam a essência da fé pela aparência da religiosidade. E sabe o que mais assusta? O que Paulo viu lá ainda vive aqui. Divisões, pecados encobertos, disputas por posição, dons sendo usados como troféus e uma fé que parece forte, mas está doente por dentro. Essa não é só a história de uma igreja antiga. Pode ser a sua história, pode ser a nossa, e é por isso que precisamos abrir os olhos, antes que seja tarde. Antes de começar, confere se você já está inscrito no canal. Curte esse vídeo, ativa o sininho e compartilha com quem precisa despertar. E fica até o fim, porque o que você vai descobrir aqui, ninguém tem coragem de pregar. É fácil imaginar que uma igreja fundada por um apóstolo de Cristo seria um lugar à prova de falhas, né? Mas não se engane. Quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, o que ele encontrou ali não foi um grupo de cristãos maduros, em perfeita comunhão com Deus. O que ele viu foi uma comunidade dividida, confusa e, em muitos casos, completamente perdida espiritualmente. Um povo que conhecia a palavra, mas parecia ter esquecido o poder dela. A igreja virou quase um campo de batalha, não contra o pecado, mas entre irmãos. Eles tinham dons espirituais? Tinham. Tinham líderes carismáticos? Também. Tinham. Até fama na região por serem uma igreja ativa. Mas nada disso impediu que problemas sérios invadissem o altar. Tinha crente se achando melhor do que o outro só porque seguia determinado líder. Tinha gente ignorando pecados graves, fingindo que era misericórdia. E tinha quem usasse a liberdade cristã como desculpa para viver do próprio jeito, sem prestar contas a ninguém. Era como se cada um ali estivesse construindo sua própria igreja dentro da igreja. Paulo não manda uma carta com raiva, ele escreve com dor. A dor de quem viu aquela igreja nascer e agora precisava exortar um povo que estava se afastando do próprio Cristo. O evangelho não era o problema, nunca foi. O problema era o coração, endurecido, orgulhoso, fechado para a mudança. E se você acha que isso é coisa do passado, olha ao redor hoje. Quantas igrejas lotadas vivem os mesmos dilemas? Quantas pessoas estão buscando bênçãos, mas não querem transformação? Corinto nos mostra que nem todo ajuntamento é avivamento. E quando o evangelho se torna só uma prática religiosa, é aí que o desvio começa. Silencioso, mas fatal. A igreja de Corinto parecia uma disputa de torcidas organizadas. De um lado, os que diziam, eu sou de Paulo. Do outro, os que preferiam Apolo. E ainda tinha os que se agarravam a Pedro, como se o evangelho tivesse que ter dono. Paulo, com sabedoria, corta esse mal pela raiz e faz a pergunta que atravessa séculos. Por acaso Cristo está dividido? Mas parece que até hoje essa pergunta continua ecoando nos púlpitos modernos. Essa disputa de nomes não era só sobre preferência de pregadores. Era idolatria disfarçada de fidelidade. O povo estava mais apegado à forma de falar, à eloquência, ao estilo, do que à essência da mensagem. E isso, aos poucos, foi criando muros invisíveis dentro da própria igreja. Líderes viraram ídolos, pregadores viraram bandeiras, e a cruz ficou de lado. É por isso que Paulo lembra: ninguém foi crucificado por vocês, exceto Cristo. E ele não divide o trono com ninguém. Hoje não é diferente. Quantos estão seguindo homens em vez de seguir o Cordeiro? Quantos só vão a eventos se for aquele pastor famoso? Quantos medem o valor de uma igreja pelo tamanho do palco e não pela profundidade da palavra?
O culto à personalidade está matando a simplicidade do Evangelho. E quando isso acontece, o coração do povo se afasta, mesmo sentado dentro da igreja. Em Corinto, havia um escândalo que todo mundo sabia, mas ninguém falava. Um homem estava vivendo com a mulher do próprio pai, e a igreja, em vez de confrontar o pecado, se orgulhava da sua misericórdia. Paulo ficou indignado. Ele não escreve com raiva apenas, mas com espanto, porque a conivência com o erro estava sendo celebrada como virtude espiritual. Isso é um sinal de alerta para qualquer igreja. Acontece muito mais do que a gente imagina. Em nome da paz, líderes fecham os olhos. Em nome da inclusão, anulam a verdade. Em nome do amor, permitem que o erro se torne rotina. Paulo compara o pecado a um fermento. Um pouquinho só já contamina toda a massa. Ou seja, o que é ignorado hoje pode destruir uma igreja inteira amanhã. Não confrontar o erro não é amor, é abandono. O que Paulo propõe é duro, mas necessário. Afastar o irmão até que ele caia em si e se arrependa. Isso não é punição cruel, é uma forma de disciplina espiritual. Mas hoje, muita gente prefere um evangelho que não corrige, que só acaricia. O problema é que esse tipo de evangelho não salva, só adormece, e quem dorme não vê o abismo se aproximando. A cidade de Corinto era conhecida pela devassidão. Era uma cultura que tratava o corpo como instrumento de prazer e não como templo. E, infelizmente, esse pensamento entrou dentro da igreja. Alguns diziam que tudo era permitido, inclusive relações sexuais fora do casamento. Paulo responde com firmeza: o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, honrem a Deus com ele. Ele não fala isso como moralismo, mas como um alerta espiritual. A mentalidade grega influenciava os crentes. A alma era o que importava. O corpo era descartável. Mas Paulo vem e quebra essa ideia no meio. Ele mostra que o corpo faz parte da redenção. Ele foi criado por Deus, comprado por um preço e precisa ser santificado. Não é só o que você sente que importa, é o que você faz com seu corpo, porque cada atitude física tem um reflexo espiritual. E será que hoje isso mudou? Quantos usam o corpo como moeda de troca, como vitrine, como arma de sedução? Quantos esquecem que antes de ser seu, o corpo pertence a Deus? Corinto nos ensina que, se a mente não for renovada, o corpo vai acabar sendo guiado pelos impulsos da carne. E quando isso acontece, o templo se torna ruína. Os crentes de Corinto estavam confusos até mesmo sobre o que era melhor: casar ou ficar solteiro. Alguns achavam que o casamento atrapalhava a vida espiritual. Outros disseram que era obrigatório se casar. Paulo, com equilíbrio, coloca os pingos nos is. O que importa não é o estado civil, mas a obediência. Tanto o solteiro quanto o casado podem viver uma vida plena diante de Deus, se tiverem o coração alinhado com o céu. Ele diz que quem se casa vai enfrentar tribulações. E quem permanece solteiro tem mais liberdade para servir, mas nenhum é superior ao outro. Paulo, inclusive, era solteiro, e isso não fez dele menos espiritual. Pelo contrário, o foco dele era total no Evangelho. Ele só aconselha que cada um ande conforme foi chamado. Nem todo mundo nasceu para casar, nem todo mundo foi feito para viver sozinho. O segredo é discernir o chamado. Hoje ainda há quem veja o casamento como obrigação espiritual, ou quem olhe torto para o solteiro como se ele estivesse em dívida com Deus. Mas a verdade é que o compromisso que mais importa não é com uma aliança no dedo, mas com a vontade do Pai. Casar não é fugir da solidão, e ficar só não é sinal de santidade. É tudo uma questão de propósito. Uma das grandes crises em Corinto era sobre alimentos sacrificados a ídolos. Alguns cristãos, por saberem que ídolos não eram nada, comiam sem culpa.
Outros, mais fracos na fé, se escandalizavam. Paulo então faz um chamado à consciência. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Liberdade sem responsabilidade é só egoísmo disfarçado. Ele explica que o amor deve ser o filtro das nossas ações. Se algo que eu faço machuca ou enfraquece outro irmão, mesmo sendo lícito, então não é justo, porque o Evangelho não é sobre direitos individuais, é sobre serviço, é sobre olhar para o outro antes de olhar para o próprio umbigo. Paulo usa o exemplo da carne sacrificada, mas o princípio é eterno. Liberdade cristã não é licença para ferir. Hoje talvez o problema não seja comida, mas são atitudes, palavras, hábitos, coisas que eu posso fazer, mas que escandalizam quem está começando na fé. Se eu amo de verdade, eu abro mão, não por medo, mas por respeito, porque o maior sinal de maturidade espiritual é saber quando calar, recuar e proteger o mais fraco. A igreja de Corinto era um lugar barulhento. Gente falando em línguas, profetizando, interrompendo, questionando, tudo ao mesmo tempo. Paulo então escreve sobre autoridade e ordem no culto. Ele não quer apagar o fogo do Espírito, só quer que haja equilíbrio. Porque o Espírito Santo não é Deus de bagunça, ele é Deus de ordem. Um ponto que ele toca com firmeza é sobre o papel de homens e mulheres na congregação. Isso, claro, gera debates até hoje. Mas o que Paulo mostra é que a submissão dentro do culto não é opressão, é sinal de humildade. Assim como Cristo se submeteu ao Pai, cada um tem seu papel, seu espaço, sua missão. A liderança não é para se exaltar, é para servir. Hoje, muitos confundem liberdade com desordem. Acham que culto bom é culto sem roteiro, mas até o fogo do céu tem direção. Paulo ensina que cada dom deve edificar e não confundir, porque quando a igreja vira palco de vaidade espiritual, o espírito se retira em silêncio. A ceia do Senhor, que deveria ser o momento mais sagrado da comunhão cristã, estava virando uma bagunça em Corinto. Alguns comiam demais, outros passavam fome. E o pior, tinha gente se embriagando antes mesmo de repartir o pão. Paulo, horrorizado, pergunta: vocês desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada? O que era santo virou uma rotina vazia, sem reverência. Mas o problema era mais profundo. A ceia deixou de ser lembrança da cruz e virou refeição de status. Os ricos comiam separados, os pobres eram deixados de lado. Paulo lembra que participar da ceia de forma indigna não é só um erro social, é um risco espiritual. Ele chega a dizer que por causa disso, alguns estavam fracos, doentes, e outros já tinham morrido. Sim, a irreverência espiritual cobra um preço alto. Hoje, talvez não vejamos a mesma desordem, mas quantas vezes participamos da ceia com o coração distante? Com mágoas, com orgulho, com pecado escondido? A ceia não é um ritual simbólico, é um reencontro com o sangue que nos salvou. Um altar de exame, um convite à unidade. Se a ceia não mexe mais com a gente, talvez o problema não esteja no pão ou no cálice, mas na nossa memória esquecida. A igreja de Corinto era cheia de dons espirituais, profecias, línguas, interpretações, curas. Era tanta manifestação que aos olhos humanos parecia um avivamento. Mas Paulo traz um choque de realidade. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor, sou como um sino que faz barulho, mas está vazio por dentro. Eles tinham poder, mas estavam sem propósito. Os dons são importantes, mas são ferramentas, não medalhas. O erro dos coríntios foi tratar os dons como sinal de superioridade espiritual. Paulo ensina que os dons devem servir para edificar o corpo, não exaltar o ego. O centro do culto não pode ser o dom, tem que ser o amor, porque o amor é o que permanece. O resto é passageiro, línguas cessam, profecias acabam. Mas o amor constrói. Hoje, em muitos lugares, os dons ainda são tratados como passaporte para status,
Mas Paulo nos lembra que o Espírito reparte como quer, para quem quer, do jeito que quer. Não há o orgulho que se sustente diante da cruz. E se o dom não estiver a serviço do próximo, ele não vem do céu. Vem do coração vaidoso de quem ainda não entendeu o verdadeiro mover do Espírito. Em Corinto, havia quem negasse a ressurreição dos mortos. Sim, dentro da igreja, gente que dizia crer em Cristo, mas não cria na vida eterna. Paulo responde com uma das declarações mais impactantes da Bíblia: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, sem ressurreição, tudo desmorona. Não há evangelho sem esperança, não há cruz sem glória, não há fé sem futuro. A ressurreição de Cristo não é apenas um fato histórico, é uma promessa viva, é a garantia de que a morte foi vencida. É o sinal de que o túmulo não é o fim. Paulo mostra que a ressurreição não é só sobre Jesus, é sobre todos os que estão nele. Porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Essa é a âncora da fé cristã. Sem ela, a vida vira desespero disfarçado. Hoje, muitos vivem como se essa vida fosse tudo o que existe. Cristãos que têm fé para milagres, mas não creem no céu. Que oram por cura, mas não pensam na eternidade. Paulo nos alerta: se esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A fé que não ultrapassa o túmulo não entendeu o Evangelho. E agora, me diz com sinceridade, você já viveu alguma situação como a da igreja de Corinto, em que o erro foi varrido para debaixo do tapete? Ou a aparência foi mais valorizada que o arrependimento sincero? Você já sentiu que, mesmo dentro da igreja, o amor esfriou e os dons viraram competição? Escreve aqui nos comentários. Compartilha com a gente como você enxerga a igreja atual à luz desses ensinamentos. Sua experiência pode tocar alguém que está vivendo o mesmo dilema em silêncio. E não se esquece, assista ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Ele completa essa mensagem de uma forma que vai abrir ainda mais os seus olhos. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Você pode ser a ponte entre alguém e uma mudança de vida. Jesus é a luz do mundo e a gente se encontra no próximo vídeo.